2015. Minha pátria é a língua portuguesa. Homenageado Fernando Pessoa. Venha para a Festa Literária Internacional de Pernambuco e participe do Congresso Literário da Sexta-feira Internacional do Livro, da Fliporto Galera e Galerinha e muito mais. De 12 a 15 de novembro em Olinda. Luiz Valente e Éric Nepomuceno, autores, jornalistas, escritores e grandes amigos. É um prazer estar aqui novamente na Fliporto. É meu terceiro ano de Fliporto. Eu queria agradecer o convite feito pelo curador, Mário Hélio, e também o convite feito pelo Antônio Campos. É um grandíssimo prazer de estar aqui com a gente. E é um prazer voltar a Olinda, esse chão histórico, né? Essa terra de muitas memórias e da maior festa literária do Nordeste. Sim, a maior festa literária do Nordeste. E a gente abre hoje com esse tema já apresentado aqui pelo mestre de cerimônias, passado, presente, glórias e mazelas da memória e da história. A gente vai falar de literatura, a gente vai falar de reportagem, estamos com 2 escritores jornalistas e estamos passando por eventos importantíssimos na Europa nesse momento, e esses eventos têm tudo a ver com o nosso tema, né, com esse tema de história, né? A gente está vivendo nesse momento história, está acontecendo em outro continente, nos afeta também, e a gente está vivendo essa história. A gente vai falar disso no final da mesa. Antes vamos abordar um pouco os livros deles. Então, vou começar apresentando Luiz Valente e Éric Nepomuceno. Luiz é carioca, escritora, jornalista e documentarista. Publicou os romances históricos O Segredo do Oratório e Uma Praça em Antuérpia. Esse livro aqui, que ela está lançando este ano, que vai estar autografando depois lá fora. Ela atuou 25 anos em televisão, nos últimos anos como editora na Globo News, e realizou também documentários, Os Caminhos da Memória e a Trajetória dos Judeus em Portugal, e também A Estrela Oculta do Sertão. Éric Nepomuceno é escritor, tradutor e jornalista, com ampla atuação cultural em vários países da América Latina. Ele vem traduzindo, nesse tempo todo de estrada, alguns dos principais autores da língua espanhola, gente como Galeano, Rulfo, Cortázar, Garcia Marques, Onetti, entre outros. Não vou citar todos eles. O Éric já traduziu mais de 80 livros e acabou ficando grande amigo desses autores que ele traduziu, conviveu com esses escritores pessoalmente. Ele é autor de importantes obras como 40 dólares e outras histórias, Massacre, Coisas do Mundo, A Palavra Nunca, A Memória de Todos Nós e Quarta-feira. E nesse livro dele, lançado recentemente, o livro A Memória de Todos Nós, cadê o livro, Éric? Vou mostrar, mostrei da Luiz. Ele também estará autografando esse livro, lançado pela Record. Éric traz histórias passadas na Argentina, no Chile e no Uruguai, representativas do longo e tenebroso período que a América Latina viveu entre 1954 e 1990. Narrativas da trajetória de personagens marcantes que resgatam o pesadelo que viveram e que aconteceu em outras nações também. A Luiz Valente fala de um período anterior em outro continente, a Europa do pré-guerra. Especialmente nesse livro, Uma Praça em Antuérpia, ela aborda a questão dos refugiados da Segunda Guerra Mundial. Judeus, apátridas, perseguidos, obrigados a deixar tudo para trás. Uma situação muito parecida com a que a Europa está assistindo hoje com os refugiados que vêm da Síria, África e todos os países onde o Islã está atuando. Voltar-se para o passado, para a história, falar de sobrevivência, o exílio, as fronteiras fechadas, os esconderijos, os dramas, a memória e a sobrevivência são o denominador comum a esses 2 autores e especialmente entre esses 2 livros. Um livro é romance e ficção em cima da história, o dela. O outro é uma grande reportagem.
Então, eu gostaria de começar com o Eric. Queria que você nos apresentasse o livro A Memória de Todos Nós, Eric. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença. Fala de novo um pouco mais próximo da boca. Alô? Mais próximo, eu vou com o meu microfone. Dá para ouvir agora? Mas aí tem microfonia. Se fosse o Tim Maia, eu ia embora. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês aqui nessa tarde de calor, agradecer ao Mário Hélio e agradecer ao Antônio Campos. E agradecer ao Linda por existir, que é um lugar único no Brasil. É meio complicado eu falar em 2 minutos desse livro. Alô, pronto. Falar desse livro. É um livro que me custou um bom tempo de escrita e um grande tempo de alma, porque eu não estou falando de coisas distantes de mim, nem de coisas distantes no tempo, nem de coisas distantes na geografia. Eu não estou falando neste livro, que é um livro, é uma grande reportagem, eu não estou falando de tempos passados, eu estou falando de tempos presentes. O que o livro cuida, de maneira geral? A memória hoje. Como é um livro feito para o Brasil. É um livro que eu não tenho nenhuma pretensão de que ele seja publicado fora do Brasil. É um livro feito para o Brasil. Outros livros se publicam fora. Esse foi feito para o Brasil. O Brasil tem um problema de memória, tem um problema de amnésia. O Brasil é um país anestesiado. Do que se trata no livro? De contar parte da minha vida. É um livro autobiográfico por tabela. Eu era muito jovem, eu tinha 24 anos, em 1973, quando eu fui embora do Brasil, eu fui embora para a Argentina. Era uma época que ninguém ia para a América do Sul, as pessoas iam embora para a Europa. Eu fui embora para Buenos Aires. Eu vivi o fim de uma ditadura, a volta da democracia, o fim desta democracia e a implantação de uma ditadura especialmente sanguinária na Argentina. Nesse meio tempo, eu vi acabar um sonho revolucionário democrático no Chile, outro sonho no Peru, outro sonho no Uruguai. A minha geração, eu sou modelo 48, eu tinha 20 anos em 68, a minha geração, uma geração que aprendeu na derrota a valorizar o que a gente tem hoje no Brasil, que com todos os percalços e desvios, com toda a ignorância política do brasileiro, a gente vive hoje uma coisa muito próxima do que a gente podia ter começado a viver lá atrás, há 50 anos. Muito bem. Esse livro conta a história de 5 sobreviventes. 5 sobreviventes. Há um Prêmio Nobel da Paz, a neta de um grande poeta argentino, dos grandes poetas do idioma espanhol do século XX, que nasceu num cárcere no Uruguai, apesar de ter pai e mãe argentino. É uma história terrível. Foram procurar este meu amigo em Buenos Aires, ele já estava exilado em Roma. Como ele não estava, apanharam o filho dele, que tinha 20 anos, com a namorada, que tinha 19, e estava grávida. O filho foi trucidado, a nora foi levada grávida para o Uruguai, e havia na Argentina, dessa ditadura, um mecanismo de uma perversão incrível. As militantes políticas, não estou falando de guerrilheiro, não estou falando de gente armada, estou dizendo de estudantes que distribuíam panfleto. Quando eram pegas grávidas, elas eram preservadas. Elas tinham privilégios, ela ganhava uma maçã por semana, de vez em quando comia um bife. E quando elas tinham o filho, elas eram mortas.
e os filhos eram doados para famílias decentes, católicas, cristãs, qual seja família de militares ou de policiais. Eu conto a história dessa menina. Eu conto a história de um menino que foi criado por um policial torturador e que hoje é deputado nacional. Ele também é uma criança roubada, expropriada, sequestrada por esse sistema sórdido. Eu conto a história de uma amiga minha chilena que foi presa, foi brutalizada, como todas as mulheres eram brutalizadas nessa época, e que, em tempos de democracia no Chile, ela, a pedido da então presidente do seu primeiro mandato presidencial, Michelle Bachelet, filha de um brigadeiro da Força Aérea que, por não ter aderido ao golpe militar do Pinochet, foi torturado e morto, a Michelle Bachelet foi presa e, quando o presidente encarregou esta amiga minha, que se chama Marcia Scantlebury, tem muita influência britânica no Chile, a criar um museu da memória que é considerado hoje um museu de referência do tema no mundo. Eu conto a história de Stella de Carlotto, que é uma mulher que hoje tem 85, 86 anos, que é a presidente da Associação das Avós da Praça de Maio, porque são aquelas mães cujas filhas foram sequestradas grávidas, que pariram na cadeia, e elas perseguem os netos. O Eduardo Galeano dizia que eram as vovós Sherlock, porque elas se metiam em hospitais disfarçadas de enfermeira. Teve uma que se empregou como empregada doméstica numa casa, porque desconfiava que ali o menininho talvez pudesse ser neto de uma delas, não o seu neto, neto de uma delas. Então, é um livro que não fala de uma memória distante, não é ficção. Eu não conheço nenhum escritor que tenha imaginação capaz de inventar essas histórias. Na literatura, a gente aprende o seguinte: a vida tem irregularidades e tem barbaridades que nem a mais fértil imaginação consegue criar. E no caso nosso, nós brasileiros, nós latino-americanos, a realidade é muito mais delirante que a mais criativa e delirante das imaginações. Meu livro cuida disso. Não há nenhuma história de brasileiro no meu livro. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas, muitos contemporâneos que passaram pelo horror, sobreviveram, refizeram suas vidas dignamente, mas nenhum deles viu a justiça ser feita. As 5 histórias que eu conto no meu livro, eu só escolhi esses 5 porque a gente próxima a mim, há milhares, eles não são únicos, eles são simbólicos, são significativos. Todos eles viram justiça ser feita. O torturador foi julgado e condenado, o expropriador foi julgado e condenado. Aqui no Brasil, não. O Brasil é um país acostumado à amnésia. O Brasil é um país anestesiado. O Brasil é um país politicamente ignorante. Depois do golpe do 1º de abril de 1964, começa com uma mentira, diz Revolução Redentora do 31 de março. Mentira. Foi no dia 1º de abril. É um golpe que faz jus à data, porque mente no nome. Houve uma lei de anistia e a gente foi ensinado a esquecer. Eu ontem passei a tarde no estúdio de uma pessoa que eu gosto muito, um amigo meu aqui em Recife, que é o Francisco Brenan, e caminhando por aquela maravilha que é o estúdio dele, eu vi uma plaquinha escrita de um italiano chamado Carlo Levi, que diz o seguinte: o coração do futuro é antigo. Isso é uma lição de vida que a gente devia guardar. O coração do futuro é antigo. Um povo que não assume e entende o seu passado é um povo sem futuro, é um povo sem presente.
E é disso aí que trata o meu livro. É uma coisa muito próxima de nós. É uma coisa que ainda hoje eu vou conversar com o espanhol Javier Cercas sobre esse mecanismo da memória e imaginação, memória e realidade. É isso. Obrigada, Eric. Eu queria reforçar que a plateia pode participar fazendo perguntas. Seria interessante que vocês escrevessem num papel, com uma escrita bem fácil de ler, que aqui no palco está um pouquinho escuro, e aí levantem as mãos e aí a recepcionista vai passar e pegar e trazer aqui para a gente as perguntas que vocês fizerem ao longo do... Pode ser ao longo do debate mesmo, né? Então... Só é isso, né? Eles levantam as mãos, alguém passa e traz para a gente. Vou passar agora a palavra para a Luíse, porque a Luíse escreveu, como eu contei, o Praça em Antuérpia, onde ela vai também resgatar personagens, né, que viveram o drama dos judeus que tiveram que se separar e depois fugir, depois se reencontrar em outros lugares, na Europa do pré-guerra, só que ela construiu uma ficção. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua narrativa, Luíse. Bom, boa tarde. Primeiro, eu quero desculpar que eu estou com a voz, com uma faringite, então estou um pouco rouca. Enfim, quero agradecer muito ao Mário Hélio. A primeira vez eu estive aqui na Fliporto em 2012, quando eu lancei. Eu ainda sou uma escritora iniciante, que eu chamo de ficção. Lancei o primeiro livro em 2012, que foi O Segredo do Oratório, e tive aqui na Fliporto, e agora com a Praça em Antuérpia de novo. Parabenizar, né, todos da organização, Antônio Campos, porque esse foi um ano muito difícil, enfim, no país, todo mundo sabe. Então, continuar com um evento como esse, que é um evento de cultura, que divulga, e principalmente esse ano fazendo essa interação Brasil e Portugal. Então, é muito bacana que essas iniciativas continuem, né, e sirvam de exemplo para outras. Agradecer aos meus dois colegas aqui, a Mona, ao Eric, né, porque temos tido conversas muito divertidas nesses dias. É muito bom esse tipo de evento, porque a gente troca também com os escritores. Enfim, esse ano, como o tema é Fernando Pessoa, e também essa ligação Portugal-Brasil, o Eric falando da memória, daquilo que a gente... Enfim, não lembra, o Brasil é um país de memória curta. Eu lembrei, para começar a falar do meu livro, sobre um personagem que, na verdade, foi o que me levou a escrever esse livro. É um personagem português, que é um cônsul português chamado Aristides de Sousa Mendes, e que, durante muito tempo, a gente está fazendo 70 anos agora do fim da Segunda Guerra, foi uma personalidade, uma das mais importantes em termos de humanidade, solidariedade, e que ele ficou muito esquecido. Eu acho até a memória dele tem sido resgatada em Portugal há poucos anos. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Aristides e o trabalho dele foi assim, no final dos anos 90, assim, começo do ano 2000. E ele foi uma personalidade que sempre me fascinou muito, porque ele era um homem, um cônsul com 14 filhos, cônsul, na época, no começo da guerra, em 40, em Bordeaux, na França, e ele emitiu, assim, o número não se sabe ao certo, entre 5.000 e 30.000 vistos para salvar judeus, não judeus, perseguidos políticos, todos que procuraram lá para ajudar que eles tivessem um visto para fugir da Alemanha, né, nazista, enfim, que vinha como rolo compressor, invadindo a Holanda, a Bélgica, a França, e, enfim, ele salvou essas pessoas desafiando, na época, o governo do Salazar, porque ele não poderia ter emitido esses vistos, ele realmente desafiou, e, com isso, ele sacrificou a própria carreira dele, enfim, a vida da família, isso foram as consequências desse ato dele. E eu costumo sempre falar que a gente sempre escuta falar do Schindler, né? O Schindler acabou ficando uma figura, enfim, conhecida mundialmente, um livro, depois que virou filme. Mas a história do Salazar, do Aristides, eu acho que ela tem uma peculiaridade, porque o Aristides, aquilo que moveu ele foi a humanidade, uma questão interior, e eu acho até ética, né, como ser humano, porque na época da guerra, no começo da guerra, ele poderia, na verdade,
ter emitido, dentro do que se permitia a lei e o que o governo de Portugal, ainda no começo da guerra, neutro, né, permitiria. Mas não, ele começou a ver que aquelas pessoas, elas iriam realmente morrer se elas não recebessem aquele visto de entrada. E ele teve uma atitude, porque é o que se questiona muito hoje, durante esse período da Segunda Guerra Mundial, o que se sabia e o que não se sabia. Então, desde 1939, antes da guerra começar, em setembro de 1939, desde que enfim, Hitler ascendeu na Alemanha em 1933, depois, em 1935, com as leis de Nuremberg, já sabia o que estava acontecendo. Um exemplo que eu acho assim, muito fantástico é do Bruno Bettelheim, acho que as pessoas já ouviram falar, um médico. Ele ficou, durante 1938 e 1939, ele ficou preso num campo. Ficou preso no campo de Dachau, ainda antes da guerra, né? Enfim, as prisões começaram antes da guerra. E ele conseguiu ser liberado por amigos influentes americanos, e ele foi para os Estados Unidos. E ele contava para as pessoas, gente, o que vai acontecer, ele já meio previa do que ele já tinha passado ali, das torturas e tudo que acontecia naquele período ali. E todo mundo achava um exagero. Isso é um exagero, enfim. E aí, eu estou resumindo aqui por causa do tempo, mas, enfim, era o que se sabe, o que se sabia e que ninguém queria ouvir. Então, Aristides, naquela época, ele não pôs assim um véu, ele não escondeu a situação que se apresentava na frente dele. Então, essas pessoas começaram a ir para Bordeaux, enfim, a cidade ficou enlouquecida. É um período de Bordeaux em que o governo francês todo também, depois que Paris é invadido, desce para lá. É um período muito conturbado. E o que acontece? O Aristides, só para falar do livro, ele foi o ponto de partida para eu fazer esse livro. E quando eu comecei a entrar em contato com a história do Aristides, eu pensei, bom, tem uma biografia maravilhosa sobre ele. Então, para se saber a fundo a história do Aristides, chama Um Homem Bom, é um livro de um escritor português, muito bacana. Então, o que eu pensei? Para eu conseguir contar um drama que eu queria contar, o que me afligia, aquelas pessoas procurando, tentando sair e fugir, eu resolvi contar a história de uma família, ou seja, são duas irmãs portuguesas, gêmeas, que nascem em Lisboa. Elas, enfim, nascem no norte de Portugal, vão para Lisboa. Uma se casa com um português e outra se casa com um judeu alemão, que tinha fugido da Alemanha em 1935, depois das leis de Nuremberg. Ele é um judeu comunista, enfim, ele chega em Portugal em 1936, também começa a ser perseguido pelas ideias dele, e sai de Portugal, vai para a Espanha, participou no período do começo da Guerra Civil Espanhola, volta para Portugal para pegar a mulher que ele ama, que é a Clarice, e eles juntos saem e vão para Antuérpia. Isso é todo naquele período de Guerra Civil Espanhola e pré-guerra. E na Antuérpia, que é na Bélgica, uma cidade na Bélgica, eles ficam durante 3 anos, enfim, de 1936 a 1940, trabalham lá, e aí 1940 a guerra estoura. E aí o que eu queria fazer, e foi me fascinando, porque eu via muitos livros sobre guerra, a gente tem muito livro de Segunda Guerra concentrado na parte dos campos de concentração, na Alemanha, mas a gente não tem o dia a dia, efetivamente, como é que as pessoas faziam. E eu, a partir daí, fui construindo a minha trama. Então, eu comecei a fazer uma fuga desse casal, Clarice e o Theodor, com um filho de 3 anos, e ela grávida de 8 meses. Então, foi assim, uma pesquisa que eu tinha, o fundo histórico, né? Costumo dizer assim, quando a gente escreve um romance histórico, a gente tem que adaptar a nossa história que se encaixa na história, não a história na nossa história criada. E aí eu peguei todo aquele período, enfim, basicamente do começo da guerra, né, ali 39, 40, e fui vendo como é que esses personagens iam se mover. E aí eu procurando, eu vi que não tinha muito material. Então, comecei a trabalhar com depoimentos ainda de sobreviventes e pegando coisas curiosas, porque pontos que eu me perguntava, ok, as pessoas fugiam como? Porque a gente vê filme, as pessoas fugindo de trem, de carro e papapá. Agora, só o seguinte, os trens eram usados mais pelos militares. Então, não tinham aquelas cenas clássicas de trem, não era bem assim. Comecei a descobrir isso com pessoas que me contavam suas experiências. E aí eu comecei a entrar na história. Como é que eram as fugas de carro, as fugas de bicicleta, o que as pessoas comiam, para onde as pessoas iam.
Então, o livro foi ganhando, na verdade, um período de fuga, de narrar isso para chegar até o Arístides, que acabou ficando praticamente a maior parte do livro e que acabou dando um dinamismo. Eu tenho recebido assim, uma troca boa com os leitores, porque as pessoas perguntam, essa história é de verdade? Eu falei, não, essa história, a história é de verdade. Agora, os personagens são de ficção, mas eles, na verdade, contam e vivem experiências que milhares de pessoas viveram. Porque, eu não sou historiadora, eu não sou uma pessoa acadêmica, então eu não estava ali querendo mostrar nem provar nada, nenhuma teoria. Eu simplesmente queria mostrar as sensações e as emoções que essas pessoas sentiram, os medos, enfim, o que elas enfrentavam, e o que, no decorrer da guerra, a gente acaba, até como autor ali, e convivendo com os personagens, vendo assim, a questão da solidariedade, da humanidade, né, das trocas e das fatalidades. Né? Me avisem quando estiver no tempo. Enfim, e aí, só para fechar aqui, na verdade, uma saga, né, mais sobre um drama humano, o dia a dia, as histórias das pessoas mesmo durante a guerra, com esse fundo histórico, sim, enfim, do momento. Como eu falei que a gente aguarda perguntas da plateia, eu vou já começar a privilegiar as perguntas de quem mandou. Tem uma aqui para o Eric, uma pessoa não se identificou, seria legal que colocasse o nome. Eric, como funciona o ritual da escrita para você? Então, vou fazer essa pergunta primeiro, depois eu faço a minha. Alô? Como funciona o ritual da escrita? Me assusta um pouquinho a palavra ritual. Né? Ritual me parece assim, altar de sacrifício asteca. Ritual, para mim, é entrar no Banco Itaú e cumprimentar o meu gerente, porque eu sempre acho que ele vai mandar me decapitar. Né? Então, ritual, eu não sei. E como é que funciona? Nem sempre funciona. Eu escrevo todo dia da minha vida. Em 1987, 88, eu tive meu último emprego de jornal. Eu não acredito em ex-jornalista, do mesmo jeito que eu não acredito em ex-japonês. Vamos falar de gêneros humanos, eu acho que, tirando o Michael Jackson, não há ex-negros, não há ex-japoneses e, portanto, não há ex-jornalistas. Eu acho que a gente, de alguma forma, pertence a um pequeno gênero humano. Agora sim, tem um emprego de jornal. Isso aí, graças a Deus, eu me livrei. Mas, por exemplo, completando essa pergunta de como funciona, você senta todo dia de manhã para escrever, eu ia você tem uma isso. coluna, você é obrigado, você tem compromissos, digamos assim, com jornais porque você escreve, então você reserva uma parte do seu tempo, qual é ela? Vamos a isso, eu estava indo a isso. Só para desfazer a palavra ritual. E funciona, às vezes funciona, às vezes não. A escrita, para mim, o ofício de escrever, para mim, tem 3 vertentes. Eu escrevo livros de ficção, em geral contos, eu sou contista. Eu escrevo livros de não ficção. Por exemplo, um livro sobre o massacre de Eldorado de Carajás, que a gente esquece, o Brasil é um país amnésico, anestesiado, faz 20 anos agora, em abril. Esse livro é um livro de não ficção. E eu tenho uma terceira variante da minha escrita, que é aquilo que eu chamo da escrita alimentar. É aquilo que a gente escreve para ganhar dinheiro para comer. Então, aí, eu faço roteiros de documentários, muitas vezes, faço traduções.
E a minha única presença no jornalismo, propriamente dito, é muito de vez em quando escrever alguma coisa aqui no Brasil, muito de vez em quando. Mas como eu vivi boa parte da minha vida em países hispano-americanos, e quando eu morava lá, eu trabalhava lá, eu escrevia para jornais e revistas de lá. E esse vínculo eu nunca quis perder. Eu hoje tenho uma coluna quinzenal num jornal mexicano, muito importante, se chama La Jornada, e escrevo porque sou do grupo fundador de um jornal de Buenos Aires chamado Página 12, que é um jornal incrivelmente criativo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando morreu o general Pinochet, é um jornal tabloide pequeno, a capa do jornal era o Pinochet com seus óculos escuros, todas as suas medalhas, aquela faixa, aquele cap, aquele horror, e o título vinha embaixo, assim, na barriga do Pinochet, e era uma pergunta: o que o inferno fez para merecê-lo? Né? Então, isso é um jornalismo altamente criativo, não é essa baboseira, morreu o ditador, morreu o Pinochet, não. O que o inferno fez para merecer isso? Eu sou fundador desse jornal e escrevo ali, como eu sou velhinho, veterano, quando me dá vontade, sobre o que me dá vontade, o que eu quero. O que é o exercício e não o ritual da escrita? O exercício é você sentar e escrever todo dia. Sentar e escrever todo dia, seja de encomenda, seja não de encomenda. Por exemplo, quando eu traduzo um livro, eu só traduzo o que eu escolho traduzir, em geral, amigo meu, não aceito encomenda de tradução. Eu sou um tradutor mais ou menos respeitado do castelhano, certamente serei dos mais caros da praça, o que eu acho uma injustiça, porque eu acho que eu deveria ser mais bem pago ainda, porque é um ofício danado de difícil. E muitas vezes, eu não leio o livro. Todas essas regras do bem traduzir, leia antes, anote as dificuldades e tal, que nada. Eu estou com o livro, eu lembro de amigos que me mandavam o livro original, enquanto não assinasse o contrato, eu não li o livro, porque eu quero ter com a tradução a surpresa e a emoção que eu tenho quando escrevo minhas coisas. Eu quero ir dormir pensando no que eu vou escrever amanhã, ou seja, o que eu vou traduzir amanhã. Muitas vezes eu demoro 15, 20 dias para sair do primeiro parágrafo. Por exemplo, Memórias das Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Começa assim, no dia, mais ou menos, no dia que ele fez 90 anos, fulano resolveu se dar uma noite de amor louco com uma virgem. A ideia não me parece nada, mas falta muito para eu ter 90 anos, mas quem sabe. Agora tinha esse negócio, amor louco com, esse cocô, esse negócio que a gente aprende, amor, estragava o livro na primeira linha. Eu fiquei 10 dias, amor louco, louco amor resolve, mas uma coisa é amor louco, outra coisa é louco amor. Né? Não ia escapar do amor louco nem da virgem, quer saber? Foi com cacófato, não tem problema nenhum, me custa 15 dias isso. Então, eu sei fazer 3 coisas na vida. Eu dirijo muito bem, eu sou um motorista extremamente veloz e hábil. Meu sonho era ser chamado para ser motorista de fuga em assalto a banco. Agora, eu estou há anos esperando alguém me ligar e falar assim, escuta, malandro, amanhã às 10, aquele Santander do subúrbio está disponível? Eu estou. Ninguém me liga. Eu cozinho bastante bem. Faz anos que eu espero alguém, vou abrir um restaurante, ponho dinheiro, eu sei cozinha. Ninguém me liga. Então, eu tenho de escrever. É o que me sobrou. Olha que eu vou cobrar, hein, Eric? Não vou cobrar uma fuga de carro com você, mas vou cobrar um prato cozinhado por você. Luiz, eu queria que você falasse um pouco também, respondesse essa pergunta da escrita e respondesse essa outra aqui, o que te move a escolher um personagem para se dedicar a descortinar sua vida. Que bom, porque aí tá dentro do ritual. Bom, eu, diferente do Eric, eu não gosto de dirigir. Eu até dirijo bem, mas não gosto. Gosto de comer, mas não sei cozinhar bem. Mas também
gosta de escrever. Eu acho que o que faz a gente gostar de escrever é que a gente gosta de ouvir história e contar história. Então, o ritual, também acho essa palavra ritual, dá até um nervoso, né? Porque ritual é uma formalidade. E, enfim, eu, na verdade, assim, tipo, quando a gente escreve, eu começo, para mim, eu escrevo, eu não tenho esse hábito de dizer, você senta todo dia, escreve 1 hora, senta todo dia, escreve 2 horas. Não, realmente, para mim, é meio complicado com isso, porque até há 2 meses eu tinha que escrever todo dia, porque no meu trabalho de jornalismo diário, ficava 10 horas. Eu trabalhava com edição de televisão, né? Era editora de internacional. Então, eu ficava todo dia. Então, para chegar e desligar e ir para a parte da ficção, era realmente muito complicado. Então, agora eu estou há 2 meses, eu saí, estou me dedicando mais a essa parte da escrita. Mas todo o período em que eu fiquei de licença para escrever o livro, o que eu faço é o seguinte, em termos práticos, assim, uma questão não direta, não de ritual, mas de dia a dia, de cotidiano. Eu, como trabalho com muita pesquisa, paralelamente, o que eu penso? Eu sempre assim, estruturo a história. Para mim, a forma de eu começar a escrever é ter a história realmente estruturada na cabeça, com o começo e o meio e o fim dela. E, a partir daí, eu caminho junto com as pesquisas que eu tenho para fazer, todas, e eu começo a desenvolver personagens, enfim. Então, às vezes, eu escrevo muito na cabeça mesmo. Às vezes, eu vou, às vezes, até no iPhone mesmo, tem uma ideia, vou gravando. Então, às vezes, a gente não está escrevendo, mas eu estou ali estruturando como eu vou fazer o personagem, que também entra nessa pergunta, né? Como é que eu escolho o personagem? Então, começa assim mesmo, escolho um personagem, e, a partir daí, a história vai se formando em volta. E aí, o que eu faço em casa? Eu tenho que trabalhar, eu trabalho muito com data, com período. Nesse livro daqui da Antuérpia, eu comecei a fazer o livro, aí eu tinha que pôr o Theodor na Alemanha, pré-nazista. Então, eu tinha que saber, eu tinha que falar sobre essa ascensão ali do nazismo na Alemanha. Aí eu tinha que pegar a Clarice em Portugal, o período do Salazar, com o Salazar, enfim, assumiu o poder, então eu tinha que falar um pouco de Portugal. Aí eu tinha um período da Guerra Civil Espanhola. Então, tudo isso eu vou organizando meio que num quadro, né? E as minhas fontes, como não sou uma historiadora, então as minhas fontes são jornais de época, são livros, são depoimentos de pessoas, e tudo isso vai caminhando junto. Na verdade, é um caos, mas é um caos organizado. O que eu acho que é fundamental para mim, como funciona para mim, é ter um deadline. Tem vários autores que não trabalham, se sentem pressionados. Eu não sei se é por todos os meus 20 e poucos anos trabalhando no jornalismo diário, e que eu trabalhava com deadline praticamente de hora em hora, né? A televisão a gente tem um deadline ainda mais apertado do que do jornal. Então, comigo, com os livros, tem funcionado. Por exemplo, eu tenho que fazer um livro agora para 2017. É um livro sobre encomenda? Não é um livro sobre encomenda. Eu me ponho a encomenda para mim mesmo, porque eu não tenho nenhuma pressão da editora, mesmo quando eu fiz o livro, você tem que entregar. Pode entregar o livro daqui a 10 anos ou daqui a 5, mas eu me pus isso porque, enfim, para eu criar uma rotina, porque é muito complicado quando você fica trabalhando com escrita, assim, principalmente com a ficção, você se disciplinar, dá muita vontade de você sair, você se perder, se dispersar. Então, quando eu não estou conseguindo escrever, eu estou fazendo uma pesquisa. Não sei se eu respondi um pouco. Tá bom. Eu queria voltar ao livro do Éric e aos personagens escolhidos por ele, até porque chegou uma pergunta aqui do Rosário: que critérios você utilizou para escolher as 5 pessoas colocadas em seu livro? E eu te perguntaria como é que funcionou a narrativa, né? Você escolheu falar de pessoas que estão vivas. A gente teve recentemente aquele problema das biografias. O Brasil era o único lugar onde não se podia escrever sobre outras pessoas. O mundo inteiro tem biografias não autorizadas. Aqui, por sorte, isso caiu por terra depois de muita luta, mas, enfim, você escolheu escrever sobre pessoas que você teve contato, conheceu, que são grandes personagens pela história que elas viveram. Mas como é que você descreveu essa narrativa, né? As histórias se entrelaçam, é um capítulo para cada um, porque esses e não outros? Você conviveu com muita gente, né, Éric?
pelo que você passou aí nos tempos de ditadura? Convivi, não por causa da ditadura, convivi com muita gente, porque na minha idade, se eu não tivesse convivido com muita gente, seria uma pessoa muito solitária, né? Eu tenho 67 anos de idade, eu tive quilometragem de convívios, mas a vida me abençoou com isso, de conhecer pessoas que se incorporaram à minha memória e que forjaram a minha vida, forjaram o que eu sou. Como é que eu escolhi essas 5 pessoas? Por um critério de extremo rigor afetivo. Extremo rigor afetivo. Eu desdenho do rigor acadêmico. Eu acho que o acadêmico é aquela pessoa que vê o mundo de longe e explica tudo. O mundo está cheio de sociólogo, politicólogo, não sei o que, os explicólogos. Eu não explico nada, eu só conto o que eu vivo e o que eu vivi. Essas 5 pessoas. Um é o Adolfo Pérez Esquivel, um argentino que não é meu amigo, com quem eu tenho muito pouco contato, mas as poucas vezes que a gente conversou, que não foram tão poucas ao longo da vida, a gente tem uma sintonia. Cada um pensa diferente. Por exemplo, eu aqui, para mim, no palco, eu estou na extrema-direita. Para vocês, eu estou na extrema-esquerda. A gente está numa sintonia. Ele tem uma história terrível. Na Argentina, da ditadura, os presos, muitos presos, recebiam, de repente, no meio da noite, olha aqui, vamos mudar vocês de lugar. Vamos mudar vocês de lugar. Traslado, como dizem as menininhas da produção. Traslado. E alguns, pouquíssimos, sobreviveram a isso. Pouquíssimos, eu quero dizer, talvez 20. Se sentiam bem, porque iam sair daquele horror, daquela coisa tremenda, entravam no avião, davam uma pilulinha contra enjoo, que nem as pessoas tomam a pilulinha contra enjoo. Essa pilulinha, em geral, era cianureto. Eles morriam no avião, tiravam a roupa e jogavam no mar. Por que tirava a roupa? Os militares não são totalmente idiotas, são apenas um pouco idiotas, os militares golpistas. Porque os primeiros voos da morte jogavam as pessoas no Rio da Prata para economizar gasolina. O Rio da Prata se decola de Buenos Aires, dá uma volta, joga e vai embora. Que nem aqui em Recife, passa no Capiberibe, joga e vai embora. Não precisa voar muito. Esses corpos iam dar nas costas do Uruguai. O Rio da Prata separa a Argentina do Uruguai. E, de repente, começou a haver uma epidemia de afogados argentinos. Como é que sabiam que era argentino? Pela etiqueta da roupa. Então, aí os militares, os milicos da ditadura, que são bons estrategistas, traçaram uma nova estratégia. Tira a roupa e joga no meio do mar. Agora, ninguém vai tirar minha roupa, eu vivo. Então, me dá uma pilulinha para o enjoo, eu morro, tiro a roupa, pronto, acabou. Adolfo Pérez Esquivel foi posto num voo desses. Com uma diferença, ele sozinho. Ele era uma figura muito conhecida, ele sozinho. E ele, quando decolou, ele é uma figura muito católica, eu sou absolutamente agnóstico, ateu, tudo que vocês quiserem. Ele rezou. E era um teco-teco. E quando o teco-teco ganhou altura, veio uma ordem no rádio, voltou. Ele nunca entendeu por que foi posto no avião e por que não foi jogado no mar. Então, essa é uma história que eu quero ouvir. Então, eu conversei muito com Adolfo, ele me deu os escritos dele, a narrativa que você se refere, que é a técnica da escrita, no caso, eu narro e ele fala. Nós dois falamos. Como é que eu escolhi? Eu podia ter escolhido 5.000 depoimentos. Eu escolhi 5 por razões de afeto. São pessoas que, ou a Macarena, neta do poeta, meu irmão, Juan Helman, o Adolfo, que era uma figura que eu conhecia, a Estela de Carlotto, que eu conheci num seminário sobre direitos humanos. Eu fiquei olhando aquela mulher, que tinha 80 e tantos anos na época, eu queria ter metade da juventude dela. Eu queria ter 1/5 da dignidade dela. Eu queria ter 1/10 do valor, da coragem, da inteireza dela, 1/10. E estou sendo prepotente, porque 1/100 para mim já estava bom.
É claro que na hora de eu fazer esse livro, eu tinha os personagens na mão. Eu não acredito em buscar personagens, vou criar um personagem, não acredito nisso. Eu acho que o personagem, tanto na ficção, como na não ficção, que é o caso desse livro, o personagem te procura. A vida te leva ao personagem ou traz o personagem até você. Quer dizer, dos 5 do livro, eu conheci o Adolfo, que não é, repito, meu amigo, conheci a Macarena, que é parte da minha vida, parte da vida da minha mulher, parte da vida do meu filho. Por quê? De 1977 até 2003, ou 2001, não me lembro agora, vocês fazem a conta aí, um monte de tempo, a gente acompanhou o Juan no desespero dele. Ele um dia conseguiu saber que ele era avô de uma neta, o que já resolvia um mistério, um drama de, sei lá, 15 anos. Então, agora a gente não está procurando mais um bebê. Agora a gente está procurando uma menina. Né? Então, os personagens vêm para você. Eu não escolhi nada, eles me escolheram. Eu escolhi o livro e os personagens me escolheram. Luiz, quando a gente escreve, a gente se mostra, a gente se traduz um pouco, né? E todos os seus livros voltam constantemente para um passado judaico. Eles têm isso em comum, o seu próximo também, os seus documentários. Você tem alguma relação com a origem judaica? Por que nós te interessamos tanto? Eu digo nós porque eu mesma sou judia e eu tenho essa curiosidade, né? Eu acho engraçado, muita gente pergunta isso, se eu tenho uma ligação também. Como eu também não sou uma pessoa religiosa, eu não teria, mesmo sendo, tem aquela coisa, judeu, filho de mãe judia e tal, mas eu tenho, assim, um bisavô, né, um passado judaico, mas nada que venha caminhando na minha família com isso, né? Mas o que eu acho curioso é o seguinte, a gente pode falar a mesma coisa, quando a gente fala, é um assunto que me interessa, não sei porquê, mas isso me interessa, como as pessoas gostam de... Enfim. Agora, o que eu acho mais curioso disso que você está perguntando é porque você pode falar sobre outras questões. As pessoas que gostam de falar sobre índios, sobre as questões mesmo da discriminação racial e tal, eu sempre recebo essa pergunta. É mais ou menos como um homem que escreve sobre mulheres. Sabe assim? Tipo, de perguntar, gente, mas como é que um homem pode falar sobre mulheres... se ele é um homem, ou como a gente pode falar sobre minorias, outras minorias, ou mesmo falando sobre as pessoas que escrevem sobre os negros ou sobre os índios, a gente não precisa necessariamente ser um negro ou índio, mas eu sempre tenho essa pergunta com a questão judaica. E qual é a resposta? É engraçado. A resposta para mim é o seguinte, eu acho que é uma... Primeiro, os livros que eu fui escrevendo de ficção, ou os documentários que eu fiz, na verdade, sobre raízes do Brasil, e me deparei muito, começou assim, aqui em Pernambuco, na verdade, a minha história do primeiro documentário, A Estrela Oculta do Sertão, em 2005, começou a partir da sinagoga, que tem em Recife, que é a primeira sinagoga das Américas, e aquilo, para mim, era fascinante saber que, eu acho que o mundo inteiro não sabe, os americanos não têm a menor ideia, enfim, que a cidade de Nova York, a primeira comunidade judaica lá, que é a maior dos Estados Unidos e que depois, de certa forma, essa é uma das mais influentes, né, no mundo, veio a partir daqueles 23 judeus que foram expulsos daqui quando Nassau e os holandeses foram expulsos de Pernambuco. Então, isso me fascinava, e aí eu cheguei mesmo à questão da Inquisição, dos cristãos novos, aí volto de novo a Portugal, talvez eu tenha que saber porque Portugal eu tenho esse fascínio com temáticas ligadas a Portugal, porque foi a Inquisição, meu documentário em Portugal, eu estou sempre com algum assunto que ligue a essa questão. E aí, agora, com a questão da Segunda Guerra, foi acho, carência de livros de ficção sobre o assunto. Embora a gente tenha trilhões de livros sobre a Segunda Guerra, muito material, sempre filme, é um tema que eu acho que vai ser sempre, o Holocausto é um tema sempre recorrente. Por incrível que pareça, eu comecei a olhar, eu não encontrava essas coisas assim curiosas que eu queria saber do dia a dia, que eu comecei a encontrar lendo jornais de época, sabe? Coisas básicas. Uma pessoa fala assim, a pessoa foge de bicicleta. Aí eu fui conversar lá, né, perto da minha casa, isso é uma boa coisa do jornalista, a gente brincar também quando a gente... Eu também acho que os personagens na ficção, eles existem,
Eles já estão ali, a gente só junta características nele, mas são das histórias que chegam a gente. Aí eu fui perto da minha casa com um cara onde conserta minha bicicleta, né, andando de bicicleta, e perguntar quanto tempo dura um pneu de borracha, porque eu vi assim, às vezes eu vi em filme, as pessoas andando com aquela bicicleta quilômetros. Então, essas coisas é que me deixavam curiosa, e essas coisas eu fui levando para os meus personagens, as coisas práticas. Tudo bem, as pessoas falam assim, onde você conseguia comida, onde você conseguia gasolina, onde você conseguia dormir, como é que eram os ataques realmente dos aviões Stukas alemães. Então, essas características que eram curiosas, porque eu via livros de guerra contando a drama, mas uma questão mais ampla sempre, ou sempre os campos de concentração. Eu vou fazer um próximo livro sobre o campo, mas com uma coisa assim mais da parte do convívio, do dia a dia. O que me interessa é isso, é o lado humano, como o Eric contando a história ali. Essa coisa humana que a gente fica curiosa, tipo o medo que as pessoas sentem. Enfim, para mim, a questão essa é inexplicável, porque a questão judaica foi chegando tão forte para mim, mas eu tenho realmente um interesse, porque eu acho que tem coisas que eu quero saber sobre isso, e eu acho que outras pessoas também querem saber, e eu continuo seguindo nessa... eu tenho um amor por esse tema. Acho que eu tenho paixão por esse tema. Então, para mim, eu gosto, quando eu estou pesquisando, quando eu estou viajando, uma coisinha rápida, assim, quando eu fui fazer esse livro, aí eu fui para Antuérpia, eu fui para todos os lugares, eu refiz todo o caminho dos meus personagens. Aí, quando eu estava lá, agora há 2 anos, me chega uma senhora, que é a avó de uma grande amiga minha, e me dá um diário. Essa senhora com 80 anos, assim. Aí eu falei, gente, era um diário dela, 14 anos, não eram judeus, mas eles fugiram também, porque não só, gente, os judeus tiveram que fugir, que a gente... Toda qualquer pessoa que não concordasse enfim, com o regime nazista. Enfim. E essa senhora me deu esse diário dela, ela tinha 13, 12 anos quando escreveu, estava escrito em irlandês, né, o Flamengo, foi traduzido para mim e pela minha amiga, que é neta dela, que nunca soube daquilo. Então, eu acho que assim, a minha curiosidade faz com que até as pessoas, aí de novo as memórias, né, das famílias, muitas vezes as pessoas não passam as suas histórias e passam para pessoas assim que elas mal conhecem. Foi o meu caso. E eu fiquei muito feliz porque parte da fuga que eu traço, eu li nesse diário. Bacana. Enfim. Eu quero que você escolha um trecho para a gente ler um pouquinho, depois o Eric também. Eu ia pedir só para vocês serem um pouco mais breves, para a gente conseguir dar conta de tudo que eu quero perguntar aqui. Eu ainda gostaria de falar um pouco da situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, escolhe um trechinho para a próxima... Não, eu vou fazer uma pergunta para o Eric enquanto você escolhe. Uma pergunta que veio do público, aliás, são 3 perguntas parecidas, Eric, sobre essa questão que você disse da memória, né? Eu, ao contrário da Luíse, ao contrário não, porque ela também é bastante curiosa, mas eu li tudo quanto era livros sobre Segunda Guerra, judeus em campo de concentração, histórias pessoais de pessoas, pais e avós de amigos. Casei com uma pessoa que teve muita gente que desapareceu em campo de concentração. Então, para mim, isso é uma história muito presente. Eu conheço muito essa história. Assim, não tenho familiares próximos, além da família do meu marido, mas li muito. E por isso que eu te fiz essa pergunta, porque já existe muita literatura sobre isso. E judeus, normalmente, leem muito sobre isso. Só que cada história é uma história, né? Cada história pessoal tem histórias incríveis. Gente que teve filho em campo de concentração, uma história dessas eu nunca li, mas eu sei que tem. Mas cada uma é uma história. E eu acho muito importante lembrar, né? Registrar. E até quando você estava falando que você entrevistou gente viva, Eric, eu lembrei que o Spielberg veio para o Brasil para colher depoimentos de pessoas que tinham passado por campo de concentração. E eu acabei até fazendo uma locução do filme que foi gerado a partir desse depoimento. E é tão importante porque hoje em dia tem gente que acha que isso não aconteceu, que não é verdade, né? Então, é muito importante a gente ter o registro, né? Registro vivo dessas pessoas.
E isso nos leva, então, às 3 perguntas que vieram do público, que são perguntas parecidas, Eric, porque você falou que o Brasil não tem memória, né? Então, a Liana Andrade pergunta: a nossa amnésia é programada? Outra pessoa que não se identifica: retirando os verdadeiros culpados nos dias de hoje, quem são os maiores interessados na anestesia do nosso Brasil? E o Luciano Ataíde: quais os fatores que levam o brasileiro a não ter memória? Eu fiz toda essa introdução porque eu justamente acho muito importante ter memória e registros. Eu queria fazer uma observação. A Mona diz que eu entrevistei pessoas vivas. Eu não me lembro de ter entrevistado alguém morto na vida. Não, que estão vivas até hoje. Eu adoraria, por exemplo, entrevistar meu avô Zé Augusto. Eu morro de saudade dele, mas não... Se bem que o Mário Prata, que está aqui também, pelo entrevistou menos pessoas mortas, o né? meu celular não pega, não consegue. Ele não perde essa mania de editor, né? Duro, né? Agora, quais fatores que levam o brasileiro a não ter memória? Eu acho que não, acho que o brasileiro tem memória. O brasileiro tem memória. O que acontece, e aqui há uma amnésia programada. Liana faz uma pergunta, eu vou ligar uma na outra. Eu acho que o ser humano é inerente ao ser humano a memória, enquanto ele não perder a memória por razões biológicas, bioquímicas, né? Digamos. O que acontece é que, nos últimos 50 anos, a gente foi gentilmente educado a que certa memória não vale a pena tocar. Tem certos temas, eu lembro de minha avó Laura de Oliveira Xavier Nepomuceno, uma dama de Petrópolis, Rio de Janeiro, que ela, sempre delicada, falava assim: meu filho, certos temas na mesa não convém. Ela não precisa nem dizer não convém tocar. Não convém, estava subentendido. Eu acho que esse problema da barbárie, do terrorismo de Estado praticado durante o regime militar brasileiro, porque é uma teoria muito covarde, a teoria dos 2 demônios. Havia o terrorismo de esquerda, havia o terrorismo da direita, um justifica o outro, no fim a gente fecha a conta e zera. Não é verdade. Isto no Brasil hoje, porque o que a gente vive no Brasil de 2 anos para cá, talvez 3, mais 2, nitidamente em São Paulo, é o seguinte: a direita saiu do armário. A direita saiu do armário e adorou sair do armário. Até um tempo atrás, ninguém no Brasil era de direita, todo mundo era de centro. Não, tem falando que é de esquerda, centro-esquerda, centro e, no máximo, centro-direita. De repente, destampou o armário. E a gente vive isso. E aí entramos de novo no problema da memória, a manipulação da memória, a teoria dos 2 demônios. O que eu defendo? O agente de Estado, seja ele policial, militar, funcionário do judiciário, seja o que for, ele tem o dever constitucional de garantir o meu, seu bem-estar. Está certo? Eu posso ser preso, posso ser condenado a 50 anos de cadeia, não dou o direito a ele tocar em mim, não dou a te estuprar ou me violar. Esse direito não existe. Esquecer isso é condenar a gente ao quê? Ao futuro? Não, ao que está acontecendo hoje em dia. Quer dizer, não há um preso em qualquer delegacia de subúrbio, aqui de Olinda, não precisa Recife, não. Porque se sistematizou a prática da tortura como se fosse um direito de Estado. O Estado tem direito de punir. Então, isso é uma coisa. Esta memória não convém ter. Esta memória não convém ter. Então, você tem há 30 anos, 50 anos, os meios de comunicação anestesiando esta que seria a memória coletiva, que é um direito de todos nós. Cada ser humano tem direito a conhecer o próprio passado, saber sua própria verdade e reivindicar a justiça. Isso é um direito. Isso é um direito. Eu não estou dizendo, não há revanchismo nisso, não. Isso é um argumento covarde da direita sórdida. Não há revanchismo, é um direito. Muito bem. Quais os fatores que levaram o brasileiro a não ter memória? Portanto, o brasileiro foi levado a esquecer que tem memória, que tem direito à memória.
A nossa amnésia programada? Absolutamente sim. Absolutamente sim. Durante os 25 anos, que não é uma ditadura militar, isso é um equívoco. Foi um regime cívico, civil, militar. Nas origens do golpe do 1º de abril de 1964, estavam as grandes empresas de capital nacional, as grandes empresas de capital multinacional, os grandes bancos, os grandes meios de comunicação, sem nenhuma única exceção, a não ser o jornal Última Hora. Todos. O jornal Estado de São Paulo conspirou ativamente, ajudado por gente de Portugal, de Salazar, que ela está pesquisando o salazarismo. Convém alguém pesquisar o salazarismo e influência no golpe do 1º de abril aqui. Convém isso. Por que você disse que nos últimos anos a direita saiu do armário? Eu vou chegar lá. Esse armário é amplo, é embutido. Eu vou chegar lá. Então, muito bem. A gente não pode esquecer isso. A oligarquia brasileira chamou a milicada para varrer o salão da festa do povão, da negrada, e aí agora vocês vão embora, a gente vai voltar para o nosso banquete. Só que eles não foram embora. Dias depois do golpe, o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, que era um jornal importantíssimo, que ajudou a derrubar o Jango, aí estava contra. Eu trabalhei com uma pessoa que eu admirei profundamente, que me protegeu, a mim, a minha mulher, meu filho, em momentos cruciais da minha vida, chamava Rui Mesquita, um cidadão brasileiro de integridade e dignidade, para mim, indiscutíveis. Ele gostava de mim, eu gostava dele. Ele pensava A, eu pensava menos Z. O Rui Mesquita é um dos, o Júlio de Mesquita Neto, dos que, quando se deram conta, passaram a fazer uma oposição muito digna. A gente não pode esquecer quem se beneficiou deste regime civil-militar, da ditadura civil. De onde nasceu a Rede Globo? Um dia eu acordei, liguei a televisão e tinha a Rede Globo. De onde nasceu o Editor Abril? Um dia eu acordei e fui botar o chinelo, dentro do chinelo tinha Editor Abril? Não, as coisas não são assim. Então, há sim uma programação que vai de educação. Eu sou a última geração brasileira alfabetizada, me perdoem os mais jovens. Eu, quando estudava história como uma coisa que leva a outra, e tem reflexos. Quando meu filho foi estudar história, meu filho hoje é um senhor de 40 anos, quando ele tinha 20 anos, ele foi estudar história, ele tinha uma aula assim, a democracia grega. Legal. Estudos romanos antigos, perfeito. A independência americana, legal. O canal de Suez, o que tem uma coisa a ver com outra? Você, ao dividir, você impede a compreensão de que são os movimentos históricos e políticos e suas consequências. Este é um Brasil anestesiado, e da onde a direita sai do armário? A direita sai do armário o seguinte: de repente você descobre um moralismo que nem Carlos Lacerda, nos seus maiores delírios masturbatórios, sonhou jamais no moralismo que a gente tem no Brasil hoje em dia. Quer dizer, o PT inventou a corrupção. Que maravilha! Que maravilha! Este é um país que jamais ninguém botou um paralelepípedo numa rua sem corromper o prefeito. Quer dizer, isso é a vida inteira. Eu só não fui corrompido por incompetência minha. Eu vou contar para vocês, eu trabalhava na Rede Globo, eu tinha um posto importante na Rede Globo. Quando eu voltei ao Brasil, depois de 10 anos e meio de exílio, foi ótimo ir trabalhar na Rede Globo, porque eu entendi tudo o que tinha acontecido em 10 anos e meio. Tudo que eu tinha lido de livro, de entrevista, isso é nada. Naquele tempo, domingo, posto de gasolina não abria. Aí tinha um negócio chamado Criança e Esperança. Aí posto de gasolina abria. Quer dizer, a Globo mandava a ditadura abrir posto de gasolina. É uma sutileza, mas o poder é esse. Eu estava na Globo, atendia um telefone, um negócio, não sei o que, a gente está fazendo um condomínio no canal de Cabo Frio, vocês estão contra, por que não vem passar um fim de semana por nossa conta? Aliás, temos lotes ali que talvez possam interessar, um preço camarada e tal. Eu fui ficando indignado.
eu não posso falar palavrão aqui, porque senão o Maruelli me demite, mas, digamos, eu pedi ao cavaleiro em questão que se dirigisse à sua progenitora, que era uma notívaga de vida liberal que trocava o próprio corpo por interesses financeiros. E desliguei o telefone e imediatamente me arrependi. Porra, eu podia ter hoje um terreninho ali na beira do canal, mas enfim. Então, eu acho que tem sim de ser discutido a questão da corrupção, que é endêmica nesse país. É endêmica nesse país. O PT inovou. Porque, como é que chama aquele bolachinha do Supremo Tribunal? Celso Melo. Esquema criminoso. Era um biscoito maisena aquilo. Você espera, aperta, vira pó. Não tem menor consistência. O que o PT fez foi trair seus princípios. E o que o PT fez, que é imperdoável, foi se aliar à pior escória. E essa pior escória engoliu o PT. Essa é a verdade. Não há outra discussão. Essa é a verdade. Você, quando se alia com PP, o que é PP? Eu não sei nem o que quer dizer a sigla. Se você pega essa Operação Lava Jato, que ninguém lembra, que os comissários, os delegados, voltem à campanha do ano passado, voltem ao treco chamado Facebook, como dizem aqui, os delegados faziam campanha para aquele playboy provinciano mineiro chamado Aécio Neves, que nem Aécio Neves chama. Ele mente no nome, ele chama Aécio Cunha Júnior. Neves era o avô. Vão lembrar, o pai dele chama Aécio Cunha, lacerdista. Então, não tenho nada contra ele. O que eu tenho contra é essa empáfia. E esta direita que saiu do armário embutido e que se assume de um moralismo ridículo e que vai para a rua pedindo a volta do golpe. Aí pega mal, então agora a gente não quer mais o golpe, a gente só quer o impeachment. Porque senão fica mal. Era isso. Eu vou pedir agora para a Luísa ler um pouco o trecho que ela escolheu e, enquanto isso, o Eric também escolhe um pouco para ler depois, tá bom? Estou impactada. A gente está se encaminhando para o final. Depois ainda você não continuou falando também dos evangelhos. Dos evangelhos. Para o bem. Então, a gente voltando aqui à feira literária. Depois vamos voltar um pouquinho. Bom, então eu vou ler um pedaço bem pequenininho também, só um trechinho que tem que voltar. Sim, vamos lá. Vou ler só 2 parágrafos, tá? Que é do momento dessa fuga, dessa família, só, enfim, para vocês, na verdade, perceberem um pouco, eu acho que diz um pouco de como a gente escreve, né? Bom, peraí, deixa eu pôr o... No fim da tarde, isso aqui, eu vou ler um trecho de quando essa família em fuga, o Teodoro e a Clarice, estão numa fazenda e precisam sair dessa fazenda para seguir a fuga deles rumo a Bordeaux. Então, no fim da tarde, o pianista retornou à fazenda. No caminho, conversou trivialidades com Galmon e não deu detalhes do plano. Disse apenas que partiriam em 2 dias, ao amanhecer. Na data e horário combinados, o carro surgiu no pé da colina e fez o sinuoso trajeto até a casa. Junot estava nele. Viera se despedir do amigo. Clarice e Catherine não seguraram as lágrimas e prometeram se encontrar depois que todo aquele horror passasse. A mulher do fazendeiro preparou uma cesta com pão, queijo, cenoura, salame e outras provisões que poderiam durar uma semana. Abraçou Bernardo com tanta força que o menino quase chorou. Depois correu para dentro de casa. Não queria vê-los partir. Mesmo Galmon e Junot, homens práticos e nada sentimentais, não conseguiram esconder os olhos molhados. Despediram-se de Teodoro como quem se despede de um filho e de um irmão. Assim, os Skinder deixaram aquela casa, aquelas pessoas e aqueles dias que viveriam na memória. A guerra tinha mesmo esse estranho poder de afastar entes queridos e unir desconhecidos para sempre. Legal. Vejam o que é a diferença de idade, né? A Luísa, para ler, põe os óculos. Eu, para ler, tiro, porque com os óculos de perto eu não enxergo. Eu vou ler 2 trechinhos curtinhos. Um da Márcia Scantlebury, minha amiga chilena.
Conta Márcia que, ao ser presa, foi revistada e despida por uma mulher, uma carcereira, e que foi bem tratada, e que sentiu-se um pouco reconfortada naquele cenário de horror, e que depois, nas sessões de tortura, era exatamente essa mulher a que com mais sanha se lançava em cima dela. Certo dia, essa mulher tirou-a da cela e pediu que a ajudasse a tricotar uma peça. Márcia, então, pôde, depois de meses, tirar a venda dos olhos e percebeu que a mulher estava grávida e ajudou a mulher a tricotar uma peça para o filho que seu algoz esperava. As duas nunca mais se encontraram. Márcia, até hoje, não sabe se teceu uma roupinha para um menino ou para uma menina. E o outro trechinho é da neta do poeta, meu irmão, a Macarena, e termina o depoimento dela com uma observação minha, uma interferência minha na narrativa dela, e que é absolutamente verdadeira. Uma vez, Macarena Helman me contou um pesadelo que acompanhou durante boa parte da infância e da sua primeira adolescência. Um pesadelo recorrente, que ela não conseguia entender. Eu quero lembrar a vocês que ela foi criada como filha única de um chefe de polícia. Então, era um pesadelo que ela não conseguia entender. Era noite e ela despertava com a casa cercada por homens armados. E esses homens invadiam a casa e ela saía do pesadelo com a alma sufocada. Acordava. Macarena não sabia que no pesadelo ela estava vendo o que tinha acontecido com Marcelo e com Maria Cláudia, seus pais, os pais que ela não conheceu jamais. Macarena não sabia que, mais do que pesadelo, o que arruinava as suas noites era uma revelação. E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de ouvir um comentário de vocês sobre os acontecimentos. Ontem a Fliporto estava abrindo, com a presença da Manuela, todos nós prestando atenção, e aos poucos foram chegando informações, todos nós aqui somos jornalistas, do que estava acontecendo na Europa. Eu sempre penso isso também como repórter, quando eu vi as imagens do 11 de setembro, o meu filho, na época, estava com 10 anos, ele passou por trás de mim correndo, eu estava na frente de uma televisão, e ele foi olhar no computador o que estava acontecendo. E, naquele momento, eu percebi que a televisão já não era mais o único canal que transmitia. Por que ele foi? Porque, na escola, quando eles souberam do ataque, uma coisa tão violenta e que mudou o mundo em muitos sentidos, todo mundo correu para o computador da diretoria e começou a acompanhar o que estava acontecendo. Ontem, a gente, por WhatsApp, Google, não pegava muito, mas a gente ficou muito perturbado, e foi justamente quando a Fliporto iniciava. Então, acho que a gente não pode deixar de falar disso, porque, diferente do Holocausto, quando não tinha televisão, quando a gente não sabia o que estava acontecendo, hoje em dia, pela TV e pelas redes sociais, pelo YouTube, a gente acompanha o que o Estado Islâmico, especialmente a Jihad, o EI, estão fazendo, decapitando ocidentais. Hoje, em Paris e na Europa, as pessoas não estão saindo de casa, ou seja, foram limitadas no seu direito de ir e vir, de se encontrar num café, de conversar como a gente está aqui. Se tivesse um evento como esse, ele não poderia estar acontecendo, todo mundo cancelou tudo. Enfim, então, gostaria que vocês comentassem, porque a gente está vendo grandes migrações de refugiados, Luiz, perseguidos, sírios, africanos, mulheres. Então, como é que vocês acham? A memória ela precisa de um tempo, de um distanciamento para ser contada, mas a gente está vivendo num ritmo tão acelerado e o jornalismo já está contando isso, Mas como é que vocês acham que essas memórias serão contadas, se a gente puder fazer esse exercício? Luiz, primeiro, Éric. Vou tentar ser bem... Na verdade, como esse assunto é um assunto... A gente ficaria aqui horas e horas falando. Então, só vou falar
muito rápido, assim, até um pouco da minha experiência, que era o que eu vinha trabalhando com isso, com edição internacional. Ontem, eu acho que foi chocante para nós, até porque quando a gente vê um ataque numa cidade como Paris, que a gente sempre tem uma coisa da sobrevivência, a gente pensa, nossa, nós poderíamos estar ali e a gente tem alguém que a gente conhece, poderia estar ali. Agora, a gente vem vivendo isso, agora, principalmente nos últimos 4 anos, na Síria, isso é um recorrente hoje do povo sírio, principalmente porque eu estou pegando a Síria porque o maior número de refugiados e essa crise atual, a gente tem mais ou menos, olha, nos últimos, desde 2000 até 2015, a gente tem mais ou menos 15, já falando assim, 15 conflitos ao redor do mundo, sempre. Então, são vários países, sabe, principalmente no Oriente Médio, na África, na Ásia, mas são 15. A gente chega a uma média desses. Só que o da Síria, nos últimos 4 anos, e principalmente nos últimos 2 anos, e se intensificou muito a partir do ano passado, com essa questão do Estado Islâmico, que virou uma sigla recorrente no nosso dia a dia. Então, quando a gente vê isso ontem em Paris, isso remete a gente ao 2001, que na época era a Al-Qaeda. Na verdade, naquela época era a Al-Qaeda, ontem foi o Estado Islâmico. Eu acho que vem crescendo esse movimento que é terrorista, isso realmente é terrorismo, o que me preocupa muito, porque eu não acho que não se tem o que fazer com isso. A gente não tem não existe como resolver isso. Estava vendo agora há pouco tempo também, já começa aquela, vão intervir na Síria, uma intervenção, aí você tem, geralmente sempre, e como a gente viu em todos os conflitos, como a gente viu na Segunda Guerra, mas na prática, eu não sei, assim, eu não vejo uma solução para isso. Enfim, não adianta também, se você vai interferir, se interviu no Afeganistão, se interviu no Iraque, enfim, isso não deu em nada, só aumentou a violência. Então, o que eu acho, assim, no geral, não é que uma coisa, não é nem poliana, nem uma coisa assim, sentimental, mas eu acho que o mundo, em geral, está com muito sem perspectiva de tudo. A gente aqui também, o Éric falou essa coisa da corrupção, isso dá uma insatisfação. Então, o que hoje, que eu acho que é importante, a gente saber o seguinte, esses refugiados que hoje saem da Síria, a gente tem a Síria, um país que tem 24 milhões de habitantes, 8 milhões já se deslocaram internamente e 4 milhões deixaram o país nos últimos 4 anos, desde o início da Guerra Civil lá. Então, o que acontece? Agora, a gente está vendo esse aumento dessa população na mídia, porque a gente começou a ver as travessias e as mortes, e foi uma mudança. A foto daquele menininho morto na praia, né, um menininho que, na verdade, era curdo, na praia da Turquia. Mas esses refugiados, a gente tem que diferenciar bem, e os atentados de ontem não são a mesma situação, porque a gente costuma hoje a estigmatizar o Islã, o Islã também não é esse atentado. Então, a gente tem vendo hoje, para ficar bem atento, é que muitos desses terroristas na Europa hoje são europeus que estão aderindo aos grupos que têm suas raízes. O Estado Islâmico era primeiro no Iraque, ele surgiu ali para essa ideia de montar um califado. É que isso é um assunto, gente, muito extenso para falar assim, eu estou tentando dar uma resumida, tá? Mas eu acho o seguinte, só que eles não podem, com isso, aumentar de novo, que aí é o crescimento, daí vem da direita na Europa, agora no surgimento do Quarto Reich na Alemanha, que amedronta muito a gente fazendo uma caça aos imigrantes hoje sírios que estão chegando na Europa, como na época a gente tinha isso na verdade, com os judeus, que não eram aceitos pelos outros países, e hoje a gente também tem as fronteiras fechadas para esses imigrantes. Então, eu tentei dar uma resumida, porque esse é um assunto muito difícil. Depois podemos até conversar lá fora, né, sobre isso. Olha, eu acho que é um assunto sério e complexo o suficiente para a gente não tratar aqui de maneira superficial. Eu gostaria de discordar da Mona, porque o que me afeta não é o direito de ir e vir de um cidadão em Paris estar no café. Eu acho que é coisa de uma dimensão 500 vezes mais drástica do que isso. É o direito de ir e vir de povos inteiros que tiveram o futuro castrado pela ação absolutamente irresponsável, absolutamente criminosa ao longo da história. Mas, para a gente ficar num ponto recente, 2001, todo mundo lembra do 11 de setembro de 2001 em Nova York,
Eu lembro do 11 de setembro de 1973, Santiago do Chile, quando os Estados Unidos da América, apoiados pela ditadura brasileira, derrubaram o governo democrático constitucional. Né? Quer dizer, então, os Estados Unidos não têm o direito de reivindicar como vítima. Eles são os vitimários do mundo. O que agora a Europa está padecendo é a irresponsabilidade de George W. Bush, Tony Blair, José Maria Aznar, que foram ao quê? O que eles foram fazer na Líbia e no Iraque? Derrubar o Saddam Hussein? Os iraquianos viviam muito melhor com Saddam Hussein do que hoje em dia. A Líbia conseguiu ficar pior do que com Gaddafi. E esta consequência que a gente vê... Paris é uma cidade que foi minha, Paris que eu adoro, imagina. Agora, é símbolo não apenas de um extremismo descabelado de meia dúzia de europeus que se muçulmanizaram para voltar lá. Quem sustenta o Estado Islâmico? O petróleo. Quem compra o petróleo do Estado Islâmico? A França. Aonde o Estado Islâmico compra armas? Na Bélgica. Então, vamos falar de hipocrisia, e eu quero ir lá fora fumar um cigarro. Obrigado para todos vocês. Obrigada. Eu queria avisar, obrigada, Eric e Luiz, e eles vão estar lá fora autografando os livros, e vocês poderão conversar um pouquinho mais com eles, particularmente. Obrigada pela audiência, pessoal.